Meus irmãos queridos, que a paz do Senhor Jesus e sua graça bendita habite e transborde em cada coração, nossos corações nesta noite. Amém? Amém. Estamos contentes, estamos aqui reunidos nesta noite, como foi dito no primeiro culto de 2024. E temos um grupo bem reduzido, é verdade, irmã, a senhora tem razão. E a gente não sabe explicar a Deus, né? Porque Deus, Ele é inexplicável. Mas tem algumas coisas também que a gente tem dificuldade de entender. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de um crente entender o que um crente está fazendo em casa às 6 da tarde, 6h30, quando temos um momento que estamos juntos adorando ao Senhor, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. O que há de mais importante do que isso? Um programa de TV? Mas, felizmente, nós temos o nosso culto filmado aí, né? A gente tem expectativa de que, pelo menos, o nosso povo esteja acompanhando aí pela internet esse culto de adoração. Mas o gostoso mesmo, que é bom, é maravilhoso, é estarmos aqui juntos, irmãos. Sentindo a presença uns dos outros, sentindo a comunhão uns com os outros, participando deste momento de adoração. Eu, por uma necessidade, não sei se você é assim, eu sou assim. Às vezes acontece, né? Uma necessidade, você está doente, André teve doente uns dias aí, né? Depois de estar conosco. Mas, irmão, dá uma tristeza tão grande de poder estar aqui na igreja. Uma tristeza, bate assim uma melancolia. Poxa, eu queria estar na igreja, sentir o cheiro do povo, sentir a comunhão, louvar junto com os irmãos. Esse momento tão gostoso, né? E, então, a gente não explica, mas a gente tem que entender. Eu gostaria muito de entender, a não ser o fato de que a gente responde a Deus aquilo que Deus tem feito conosco, né? Deus é bom, Deus tem nos abençoado, e uma resposta a tudo isso é a gente dizer: Deus, estou aqui para ouvir a tua voz, quero conhecer melhor o Senhor, quero servir melhor ao Senhor neste mundo. Sabe uma coisa, irmãos? Eu aprendi uma coisa. Jesus contou uma parábola. O meu assunto não é nem esse hoje, mas é uma parábola que me chamou a atenção. A parábola das 10 virgens. E ele contou essa parábola dizendo que 10 virgens saíram para encontrar o noivo. Cada uma de um noivo. E o noivo ia chegar, os noivos ia chegar. Então elas foram encontrar o noivo. Mas a metade, 5, levaram óleo na lâmpada, a lamparina. E 5 não levaram. Levaram só a lamparina sem óleo. Então, acabou o óleo. E as 5 que não tinham óleo disseram: nós vamos lá comprar. Vamos voltar lá na cidade, porque acabou o óleo. E foram. E justamente no momento que elas não estavam presentes ali aguardando, o noivo chegou, levou as 5 que estavam ali prontas, e as outras não foram, as bodas. Sabe o que essa história me ensina, essa parábola? Isso é para nós, irmãos. As virgens, está falando aqui da igreja. O noivo é Cristo. O encontro é a união com Cristo. E o que eu aprendi nessa parábola é que 50%, a metade. Se Jesus viesse hoje, agora, um brilho imenso, trombeta soando, eu creio que 50% da igreja que professa seguir a Cristo não está pronta para subir com o Senhor. Eu não estou dizendo isso. O não está aqui, não está pronto. Então, tem coisa ainda para resolver, tem que resolver o problema, tem que tratar, tem que confessar o pecado, não está pronto. Não está pronto. Precisamos estar prontos, aguardando a chegada do nosso noivo, o Senhor Jesus. Muito bem, nesta noite vocês estão vendo
frente nós vamos olhar para o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, temos um momento de ceia do Senhor, e hoje eu queria, junto com vocês, conversarmos um pouquinho sobre o Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus. Mas eu queria introduzir minha palavra nesta noite, citando uma poesia bem antiga, que foi escrita por um rapaz aqui de Recife mesmo. Agora não, que o nome dele é Carlos Alberto. Carlos Alberto já faleceu, esse irmão faleceu já há alguns anos atrás, mas ele escreveu essa poesia que eu queria fazer dessa poesia a introdução do nosso assunto nesta noite. A poesia diz o seguinte, preste atenção, diz assim: meu Cristo vive, e ele disse assim: neste mundo há muitos Cristos, de muitas formas, de várias cores, de vários modelos e de vários tamanhos. Cristos feitos, Cristos inventados, Cristos moldados, Cristos deformados, Cristos tristes, Cristos desfigurados. Há Cristo para cada gosto, cada interesse, cada objetivo, cada projeto. Há um Cristo dos quadros de paredes, um motivo como tantos outros para expressar uma arte e exibir aí no lugar do próprio nome criado. É Cristo para se ver, apreciar ou criticar, para exaltar o seu autor, o talento, a sua invencionice. É um Cristo despido de autoridade, sem expressão, sem divindade. Ao Cristo da literatura, da prosa, do verso, da forma, do estilo, do livro famoso, do best-seller. É um Cristo pretexto que serve de texto dentro de um contexto que ajuda o seu autor a faturar mais, ser mais lido e procurado. Há também o Cristo das cantigas, cantado nos salões, estoura nas paradas. Há também o Cristo do cinema e do teatro, sucesso de bilheteria. É a expressão da arte moderna, fazendo a caricatura daquele que é o maior personagem da história. É um Cristo musicado, maquinizado, encenado. É Cristo para espetáculo, para os olhos, para os ouvidos, para o lazer, para a higiene mental. Há também até o Cristo dos crucifixos, de pedra ou de mármore, de madeira ou de metal. É um Cristo para a aparência, para o colo da mocinha, para o peito fidoso do rapaz decente. É apenas ornamento, ou simples decoração. Embora alguns lhe prestem cultos, ele não vê, ele não ouve, ele não entende. Há também o Cristo dos teólogos, difícil de entender, complicado. É um Cristo dos eruditos para cultos privilegiados. É um Cristo só para ser analisado, discutido, dissecado, é aceito intelectualmente, mas não modifica, não regenera, não transforma, não muda. Há também, irmãos, infelizmente, o Cristo de certos crentes que ainda contém um túmulo. É um Cristo crucificado, morto e sepultado, e ainda conservado numa sepultura dura e fria. É um Cristo que não vive porque os seus adoradores ainda estão mortos, sem despertar para a vida nova, a vida do próprio Cristo, da qual, lamentavelmente, ainda não se apossaram. O meu Cristo não é nenhum destes, não, Senhor. O meu Cristo é o Filho de Deus que foi encarnado
nasceu, sofreu, foi condenado à morte e sepultado por causa dos meus pecados. O meu Cristo não ficou preso na sepultura escura, ele ressuscitou, subiu ao céu e reina à direita do Pai. O meu Cristo é respeitado, admirado, cultuado e adorado, porque ele está vivo, bem vivo. O meu Cristo vive nas palavras que proferiu. O meu Cristo vive nos ensinos que deixou. O meu Cristo vive na obra que realizou. O meu Cristo vive nas almas que salvou. O meu Cristo vive. Eu sei bem disso. Não tenho nenhuma dúvida. Pois o meu Cristo vive dentro de mim. Amém? Ele vive também dentro de você. Meus irmãos, o poeta aqui, ele disse que tem muitos Cristos, muita gente acreditando em algum tipo de Cristo nesse mundo. Tem mesmo. O texto que eu vou ler, esse texto, é um dos textos que tem mais palavras mais linda e preciosa que descreve o Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ler agora. Eu vou ler, você me acompanha esse texto aqui. Palavras lindas. Falando de Jesus, ele diz assim, acompanhe. Ele é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas ele tem o primeiro lugar. Amém. Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Você tem que passar aí. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós, outros também, está falando de nós agora, e a vós outros também, que em outro tempo eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Agora preste atenção. Se na verdade permanecerdes alicerçados e firmes na fé, não vos afastando da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, abençoe a palavra dele em nossos corações. Senhor bendito, nós queremos nesta noite rogar a tua ajuda, Senhor. Esse texto é tão profundo, tão rico, eu não tenho condição nenhuma de explicá-lo profundamente, esgotá-lo aqui para os irmãos, mas o Senhor pode. O Espírito do Senhor nos ajuda, nos ensina, nos mostra esse retrato maravilhoso de Jesus que o Senhor nos dá nesta noite. Em nome dele, oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero começar a minha palavra aqui. Eu não vou me delongar, porque eu sei que tem a ceia, mas eu queria fazer duas perguntas, começar com duas perguntas baseadas nesse texto. Para você pensar, não precisa responder, não. Pensa, só pensa.
primeira pergunta é esta: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? E a segunda é esta: você, de fato, o conhece? Tem muitos cristos por aí, né? Por aí não diz. Mas quem é ele, de fato? Você não conhece? Você conhece mesmo? Meus irmãos, essas duas perguntas são tão importantes, porque destas duas perguntas depende o destino eterno da sua alma. Pense nisso. Quem é Jesus? E se você realmente o conhece. Você não pode de forma alguma não saber a resposta, ou então ter uma resposta diferente e ao mesmo tempo achar que você está no caminho certo de Deus. Não existe assim o meu tempo. Ou a gente conhece ou não conhece. Ou sabemos quem Ele é, ou nós o conhecemos pessoalmente, ou não o conhecemos pessoalmente. Essas duas perguntas depende tudo da nossa vida cristã. Tudo. A nossa plena salvação, o perdão dos nossos pecados, a eternidade futura, que todos nós vamos enfrentar, que é céu ou inferno, tem duas opções. Tudo depende disso. Quem é Cristo? Quem que você acha que Cristo é? Você o conhece pessoalmente? Meus irmãos, o coração da Bíblia, o coração do cristianismo é Cristo, é conhecer a Cristo, é seguir a Cristo, é amar a Cristo, é adorar a Cristo. A essência da vida cristã é Jesus Cristo. É por isso que é tão importante nesta noite a gente parar um pouquinho, já que a gente vai ter esse tempo juntos aqui, nesse dia, nesse mesmo culto de ano, né, de ano novo, para a gente investigar cuidadosamente, para que a gente saiba exatamente quem Ele é, e também se nós, de fato, o conhecemos como Ele é. Esse texto que eu falei no começo, essa poesia, você viu, né? Ele fala do Cristo das fantasias, Cristo das imaginações, né, da juventude aí, um cara legal, um cara bacana, fala de Cristo da indústria da música, do cinema, Cristo disso, Cristo daquilo, Cristo dos programas de televisão, há Cristo para todo gosto, né? E de fato a gente sabe que essa realidade, que essa poesia é uma realidade, isso é fato. Mas, irmãos, acreditar em outro Jesus, que não é esse aqui, descrito na sua palavra, a palavra de Deus, é condenar a alma a uma eternidade longe de Deus, ao inferno mesmo. Confiar a sua vida a outro Jesus, que não é esse aqui da Bíblia, é como se fosse assim um doente terminal tomando remédio errado. Isto somente vai apressar sua morte, né? Tipo uma pessoa picada de cobra tomando um soro errado. Não vai ajudar. Uma pessoa está morrendo afogada, segurada numa corda uma corda errada, uma corda que não está presa em nada. Ela vai afundar agarrada naquela corda. É a mesma coisa você imaginar um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Quem Ele é, como Ele se apresenta. Nenhum de nós aqui, nesse momento, nessa sala, nesse lugar aqui, nenhum de nós pode se dar ao luxo de achar que, nem não posso dar ao luxo de achar que vamos para o céu
mas ao mesmo tempo estamos errados a respeito de quem é Jesus Cristo. Então, nesta noite, a gente vai dar um primeiro passo, porque esse texto é muito comprido. E eu sei que eu não vou conseguir terminá-lo nesta noite, mas a gente vai, pelo menos, dar um passo aqui nesta noite. Paulo está escrevendo aqui para os Colossenses. Primeiro, Paulo está escrevendo aqui para os Colossenses, esse livro aqui, aliás, Filipenses, capítulo 1, versículo 15. E aquela igreja, irmãos, estava recebendo alguns pastores, alguns líderes, que estavam negando a divindade de Jesus, ensinando que Jesus não era Deus ou não era verdadeiro homem, era uma mistura. Então Paulo escreve, a partir do versículo 15, que vocês podem ver aí, essa mais profunda descrição de quem é Jesus, que é encontrado em toda a Bíblia. Aqui, frase após frase, verso após verso, linha após linha, a gente vê essa descrição de Jesus que é colocada para formar como se fosse uma mina de ouro, de tesouros preciosos da verdade a respeito de Jesus Cristo. E hoje à noite a gente vai dar uma olhadinha então para esse texto. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, no verso primeiro, que diz que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Veja aí, Ele é a imagem visível. A palavra imagem aqui é a mesma palavra para retrato, cópia visível do Deus invisível. O que ele está dizendo? Que Jesus é a semelhança exata. É como se numa linguagem popular, que os jovens, tem poucos jovens aqui, né? Mas normalmente os jovens que usam mais, como se dissesse, ele é o selfie de Deus, né? Do próprio Deus, a cópia, a imagem, o retrato. Nós sabemos que Deus é invisível, né? Aqui mesmo diz, né? A imagem visível do Deus invisível. Deus é invisível. Por quê? Porque ele é um espírito. Deus é um espírito. A gente não pode vê-lo. Deus não tem corpo físico. Embora a palavra de Deus fale assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os pés do Senhor percorrem todo canto. Mas aí a Bíblia está usando uma linguagem humana para a gente entender os atributos de Deus. Não é que os Deus de olhos igual a nós, é para a gente entender que Ele vê tudo. Os olhos do Senhor vê tudo. A mão do Senhor, então essa linguagem humana para a gente poder entender esses atributos que são muito grandes, muito profundos, difícil da gente entender. Mas Deus não tem corpo físico. Não podemos ver Deus. Ninguém jamais viu a Deus, a Bíblia diz. Mas Jesus, o segundo membro da Trindade, se vestiu de carne humana, se tornou totalmente homem e ele é totalmente Deus. Ele não era 50% homem, 50% Deus. Não, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para revelar, como ele diz, a imagem, o retrato visível do Deus invisível. Interessante quando aquele, já estou aqui referência a isso, quando Filipe, o apóstolo Filipe, ele disse assim, começa, mostra-nos o Pai, isso é o que a gente quer, isso é suficiente, isso é o que basta, mostra-nos, queremos ver o Pai. Aí Jesus olha para ele e diz, Filipe, eu estou tanto tempo, como 3 anos já, tanto tempo convosco, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está ouvindo a mim, está vendo o Pai. Como é que você está dizendo aqui? Mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai. Meus irmãos, ele
E veja o que diz. Pode passar agora comigo. Lá dois tópicos. Mais um. Veja o que diz o versículo 15. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Verso 19 desse mesmo texto, ele diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui é que nele, em Cristo, toda a divindade, sem deixar nada fora, tudo que Deus é, em todos os seus atributos, está em Jesus, totalmente em Deus. E ainda no capítulo 2, versículo 9, um pouquinho mais à frente, ele diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essas palavras, irmãos, são tão precisas, foram escolhidas de maneira exata pelo Espírito Santo. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E olha, escuta o que eu vou dizer, até que eu e você possamos crer em todo o nosso coração e afirmar com toda a nossa convicção que Jesus Cristo é Deus, não poderá haver fé salvadora se a gente não compreender isso. Agora, por que a gente está enfatizando isso? Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. E a Bíblia enfatiza isso. E ele diz isso, o próprio Jesus. Eu e o Pai somos um. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas se não aconteceu, vai acontecer. Muito provavelmente, qualquer dia desse, você vai ouvir na porta da sua casa, onde você mora, vai ouvir este barulho assim, escuta. Aí você vai olhar quem é, e vai ter 2 ou 3 pessoas, e elas vão dizer assim para você, olha, nós somos as testemunhas de Jeová. E nós queremos conversar um pouquinho com você. Alguém já recebeu essa visita? Já? Pronto. Eles vão apresentar livros, revista para você, claro, porque eles querem promover a religião deles, mas eles vão dizer para você, escuta isso, eles vão dizer para você que Jesus não é Deus. Eles vão dizer para você que Jesus é um anjo criado. É um anjo especial, maior que os outros anjos, mas é um anjo, uma criatura de Deus. Além de outros falsos ensinos também, eles carregam, mas um ponto básico daqueles dessa seita, chamada Testemunha de Jeová, é que eles afirmam que Jesus não é Deus. Não é. Jesus é um anjo criado por Deus. Simplesmente um anjo. E por isso que você, diante desse texto que nós estamos vendo, esse texto nos equipa, irmãos. Ele nos prepara para a gente não ser levado por essa conversa, esse falso ensino que essas pessoas andam por aí, eles vão de casa em casa, vendendo livro ou distribuindo revista e também levando a sua conversa, a sua falsa religião. Eu fiquei muito triste quando eu soube que, olha, eu morei lá no Rio de Sana, no Amazonas, muito longe, e eu vi um próprio índio ligou para mim e ele falou que as testemunhas de Jeová estão subindo o rio para levar este ensino falso lá longe, lá no fim do Brasil, na selva, para aqueles índios que foram ensinados a palavra de Deus, foram ensinados a verdade de Deus. E as testemunhas de Jeová, eles estão indo lá para levar esse outro evangelho cheio de mentiras e de falsidade. Isso fez com que eu preparei um estudo bem
longo, mostrando para eles todas essas verdades. Eu gravei isso aí, falando na língua deles e também para eles ouvirem lá, estão ouvindo lá. Mas escute, irmãos, tudo que eu estou dizendo para você. Quando você olha para Jesus, você estará vendo Deus. No final do versículo 15, ele vai dizer assim, passa um pouquinho por. Olha aí, versículo 15, tem uma coisa que quer chamar a atenção para você. Ele diz, ele é a imagem invisível do Deus invisível. Aí ele diz assim, o primogênito de toda a criação. Quando os testemunhas de Jeová veem isso, aí sabe o que ele faz? Eles pulam, eles dão um pulo ali, e ele vai falar para você, olha aí, está dizendo aqui que Jesus é um ser criado, ele é o primogênito de toda a criação. Isso quer dizer que ele foi criado por Deus. Eles vão falar isso para você. Eu vou dizer isso para você. Que ele é um anjo criado, porque é o primogênito, é o primeiro de toda a criação. E eles afirmam isso. Agora, irmãos, isso é totalmente impossível. Porque veja o verso seguinte. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foram feitos por meio dele e para ele. Se Cristo fosse um ser criado, então ele teria que se criar a si mesmo. Ele teria que ter criado assim, ser autocriado. Se ele fosse um ser criado, é impossível, ninguém pode criar a si mesmo. De jeito nenhum, Jesus não é um ser criado, mas ele é o criador de tudo que existe. Agora, o que significa então essa frase? O primogênito de toda a criação. O que significa essa frase aqui, que diz que ele é imagem do invisível primogênito de toda a criação? Significa, irmãos, que Jesus tem todas as prerrogativas e toda a autoridade sobre a criação que pertence ao Filho primogênito de Deus. Veja o que diz, por exemplo, passa agora aqui. Mais um. O Salmo 89, versículos 27, falei dele, o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Isso significa ser primogênito, ser o mais elevado entre os reis da terra. É o mesmo dizer ser o rei dos reis, o Senhor do Senhor. Então, quando diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação, não é que ele é um ser criado, mas é uma declaração maravilhosa, incomparável, suprema, da soberana autoridade de Jesus sobre toda a criação. Ele tem autoridade sobre toda a criação. Ele é o primogênito Filho de Deus que tem autoridade suprema sobre toda a criação. Toda a criação pertence a ele. E aqui foi o nosso ponto de partida. Jesus Cristo é Deus.